Olá pessoal, meu nome é Aldemar Moreira. Vou fazer uma breve explicação aqui sobre materialismo. O que seria materialismo? O materialismo seria uma cosmovisão filosófica do mundo, das coisas. No campo da filosofia, ou das várias filosofias, ou das várias cosmovisões, geralmente as coisas não funcionam de forma pacífica, mas sim as coisas são conflitantes, beligerantes. Os filósofos são uma espécie de guerreiros que travam uma luta mortal entre si. Isso porque eles partem de diferentes sistemas, isto é, de pressupostos, de premissas, de teses que às vezes no campo social, no campo da disputa social, são conflitantes, são contraditórios. O materialismo surge no mundo antigo. Na Grécia Antiga existiam os primeiros naturalistas que se contrapunham à visão sacerdotal, metafísica, teológica, que concebia o mundo a partir de um princípio divino, Deus. Deus era o que doava todos os atributos da realidade. A partir de Deus, onde que vem a palavra princípio, arquê, né? A partir desse princípio, que era o próprio príncipe, a nobreza, ou alguém com plenos poderes para realizar a ação sobre o mundo. É na Grécia Antiga que pela primeira vez aparecem visões que se contrapunham à visão teológica, que via o mundo a partir de Deus, da divindade. Os filósofos naturalistas concebiam a realidade a partir da natureza, não uma natureza supranatural, né? Mas sim a natureza tal qual a coisa é sensível. Isto é, não é uma coisa contraposta ao mundo sensível, mas sim os próprios elementos exteriores ao pensamento são concebidos enquanto coisa. Por exemplo, Tales de Mileto concebia a água como uma coisa. Os naturalistas pré-socráticos, como é bastante conhecido, eles são considerados naturalistas no sentido materialista da coisa, porque eles concebem a coisa independente ao pensamento, fora do pensamento. E não é que eles erraram sobre o princípio, pois todos eles divergem em relação ao princípio. O que faz desses filósofos materialistas não é sobre o princípio a partir do qual eles partiram, mas sim a partir da coisa, a natureza da coisa que eles partiram. Errar deles fazem filósofos que erraram, mas filósofos materialistas. Isso quer dizer que você pode conceber a natureza exterior enquanto realidade, isto é, exterior ao pensamento enquanto realidade, mesmo estando errado, mesmo apontando o elemento singular como a água, como o ar, como o fogo, como diria Heráclito, e assim por diante. Foi Parmênides que tentou fazer uma reação contra o materialismo antigo, e fez, né? Ele, por de pondo a cabeça novamente a cosmovisão do mundo, tomando a própria natureza como uma natureza para além dos sentidos, né? Que estaria sobre o mundo sensível, né? O ser de Parmênides seria uma espécie de esfera, um sol que ilumina a própria realidade, onde os elementos que giram em torno desse ciclo, dessa roda, desse sol, seriam atributos do próprio princípio, que é Deus, que é o próprio sol, né? Que essa visão, diria, metafórica de Parmênides, que é na realidade o soberano, né?
o soberano, o aristocrata, o grego, justamente vai fazer uma subversão sobre o materialismo, né? A prova em Parmênides não seria mais a coisa sensível exterior, que pode ser levada aos sentidos como o ouvido, o olfato, o paladar e a visão. E esses não seriam mais os juízes que julgam a coisa a partir do sensível, né? Já seria o logos. Esse logos estaria apartado da coisa sensível, como posteriormente Platão e Aristóteles irão conceber o critério da realidade, que na visão deles de realidade é algo que está na visão de Aristóteles e Platão e Parmênides. A realidade está oposta à coisa sensível. Assim, o critério do mundo só pode ser um critério que se contrapõe à própria coisa sensível, né? Que Aristóteles vai chamar de apodeixis, que é traduzido como demonstração. Parmênides já dizia que o critério só pode ser o logos, né? Como é muito famoso o fragmento onde ele diz isso, né? O critério na visão filosófica, tanto de Parmênides como Aristóteles e Platão, seria o raciocínio lógico, né? Lógico no sentido de ser apartado da coisa sensível. É um logos, diria, noético, né? Idealista, porque a lógica ela tem uma autonomia, né? Frente à coisa, né? Apesar de que eles falam dessa lógica enquanto uma coisa abstrata, né? Que só existe no plano da imaginação, sendo que o ente ou a entidade que ele expõe enquanto elemento que é o princípio da realidade, né? Eles não provam, né? Porque para se provar algo é preciso levar aos sentidos como o ouvido, o olho, a boca e todos os elementos sensíveis que são testemunho da coisa, né? Já que eles partem de um princípio que só pode ser acessado por uma suposta inteligência que paira ao céu, né? Que é dada por meio da revelação, né? Logo, esse princípio não pode ser provado e, por não ser provado, logo é falso, né? Na luta contra os idealistas, né? Epicuro trouxe novamente essa questão, né, do critério da prova, de provar a coisa, a realidade. Por exemplo, o critério da realidade que Epicuro toma é justamente o sensível, né? Na visão epicurista materialista, né, a própria coisa sensível, ela é uma espécie de dogma, isto é, uma verdade incontestável, porque se não tiver essa verdade, praticamente todo juízo, né, todo raciocínio, toda razão, ela é arbitrária, sendo que o dogma do materialismo é justamente o elemento sensível, né, que é a prova da própria lógica, da própria coisa, enquanto prova, né, os sentidos irão provar a coisa, né. Então, é óbvio que a matéria não pode ser reduzida apenas ao que é empírico, né? Sendo que o elemento sensível, ele é aparente, né? Só que Epicuro faz uma distinção essencial, por exemplo, entre a aparência metafísica, né? Como tomava, por exemplo, Demócrito, né? Que concebia a aparência como um elemento falso, né? Uma coisa falsa. O sensível seria uma aparência falsa, né? Epicuro não, vai dizer que a própria aparência do sensível, né? Que nos é mostrado, né? No cotidiano, por exemplo, ela é verdadeira, apesar de ser a aparência, né? Para além da aparência, a essência, né?
O próprio Marx, ele toma essa visão, né? Marx, que é o grande materialista, né, do século XIX e até os dias atuais, né? O materialismo de Epicuro, que é materialismo, né, está presente também em Marx. Por exemplo, quando Marx vai fazer a análise da coisa, né, ele já começa de forma específica analisando a mercadoria, como pode ser vista, por exemplo, no Capital, né, no livro Das Capital, né? Ele toma justamente a coisa, né, que é a mercadoria, enquanto coisa, né? Ele fala mais ou menos assim: a mercadoria é um objeto, uma coisa externa, né? Percebam que é totalmente diferente essa abordagem, né, esse conhecimento da coisa, né? Da forma com que os idealistas, por exemplo, como Hegel, por exemplo, encara a própria coisa, né? Sendo que a coisa, na visão idealista, né, ela é uma coisa idealizada, né? Por exemplo, é muito comum o idealista, né, ou o metafísico tomar aquilo que eles chamaram de ente, né? O ente seria uma espécie de objeto que permanece, né? Que seria uma espécie de fotografia, né, que o conhecimento humano faz da coisa, né? Esse seria o objeto do idealista. Por isso que Hegel ele fala na sua introdução à fenomenologia do espírito, né, onde ele diz que a linguagem, né, ele fala aqui no sentido de uma linguagem fora, apartada da coisa sensível, né? Ele fala que a linguagem ela não toca o externo, né, o externo ao pensamento, né? O que é exatamente o contrário do que o materialismo faz, né? O materialismo, ele toca a coisa sensível. Não podemos indicar o objeto de forma apontando com o dedo, né? Mas podemos indicar a coisa por meio da linguagem. Por quê? Porque justamente porque o ponto de partida é tanto o objeto externo, né, quanto o pensamento ou o conhecimento. Porque no momento que nós fazemos esse movimento de conhecer algo exterior ao pensamento, nós partimos do pensamento também. É o ponto de vista do conhecimento. Por outro lado, existe o ponto de vista da coisa, né? Percebam que é um duplo aspecto da coisa e do pensamento, né? Geralmente, o idealista, ele só parte do pensamento, né? Ou do conhecimento, né? Porque ele está preso nessa cadeia de conhecimento, conhecer. Por exemplo, o objeto do conhecimento para ele é um objeto, diria, visado, né? Mas continua sendo conhecimento, né? Não é a coisa mesmo, né? Porque justamente a coisa, ela não entra dentro da cabeça humana, né? A coisa material não entra dentro da cabeça humana. Já que o idealista tem que mover, né, as categorias do conhecimento, né? Fazer um movimento do espírito, né? Ele vai mover apenas categorias idealizadas como objetos, ideias, né? Já o materialista, diferente do idealista, ele já não concebe a coisa enquanto conhecimento, enquanto ideia, né? Mas sim, a coisa está fora, ela tem o seu estatuto ontológico nela mesma, a partir de si mesma, né? Daí vem a palavra autônoma, autonomia, né? Autônoma, autônomo, que quer dizer lei a partir de si mesma, né? Autonomia, nomos. Então, a partir da coisa mesma, né, sensível, é tomada para o pensamento. O pensamento ele não vai ser o atribuidor da coisa, porque a coisa mesma existe independente do pensamento. Ela existe enquanto estatuto ontológico, apesar de que o próprio pensamento, o conhecimento humano tem o seu papel, né? Mas o critério da verdade será a própria realidade sensível, né? Porque o sensível é justamente o sensor, né, para os sentidos, porque a coisa ela precisa ser provada para o pensamento, em vez do pensamento ser provado nele mesmo, né? Por isso que tem
que haver uma mediação epistemológica da coisa e do pensamento. Então, o materialista concebe o critério da verdade enquanto sensibilidade, o sensível, né? Apesar de que o sensível ele não demonstrar a essência da coisa, né? Mas sim demonstrar uma aparência verdadeira, né? Por exemplo, o que diferencia o empirista do materialista, né? É justamente que o materialista concebe o mundo externo enquanto material, né? Mas o empírico mesmo, ele não diz, ele não esgota toda a materialidade. Por exemplo, Epicuro não concebia o átomo de forma visível, né? Sendo que na visão de Epicuro, o átomo ele é invisível a olho nu, de forma empírica, né? Mas ele, por meio da razão, né? Em relação ao método dele, né? Onde é o caminho, né? Que vai encontrar essas coisas invisíveis, né? Ele parte do limite da própria realidade, né? Daí que vem, né? A expressão, né? Ou a palavra átomo, né? Que significa indivisível, né? Ou incortável, né? Por quê? Porque existem no campo da realidade do mundo exterior, porque existe no campo da realidade, no campo externo, né? Ao pensamento, a coisa enquanto coisa limitada, né? Dizer que uma coisa é indivisível, né, significa que o mundo tem um limite mínimo, né? Por isso que na visão do átomo de Epicuro, né, o átomo não pode ser comparado ao átomo dos físicos modernos, né? Porque é totalmente diferente. Epicuro está lidando com o objeto totalmente diferente, sendo que o átomo dos físicos modernos, né, lidar com o átomo da experiência, né, da experimentação, um átomo neopositivista, né, sendo que Epicuro ele jamais se atreveu a apontar o átomo no campo empírico, porque justamente esse apontar do átomo para o campo empírico é impossível, né? Ele é tão pequeno que ele não pode ser visto pelo método empírico, né? Mas sim somente pela razão, né? Isso não significa que ele não exista, né? Mas sim que ele exista. E que o que se aproxima mais próximo do átomo dos físicos, isto é, o que se aproxima mais do átomo de Epicuro em relação ao átomo dos físicos modernos, seria aquilo que na física moderna se chama partículas elementares, né? Aliás, algo que eu vejo muito a galera se equivocar, né, na leitura do próprio escrito de Marx, onde ele supostamente teria dito que o critério da verdade seria a prática, né? Na realidade, ele nunca falou essa frase, né? E ele falou nas teses sobre Feuerbach algo totalmente diferente, né? Em relação ao critério da verdade do pensamento, Marx está lidando enquanto o pensamento é um objeto. Já no critério da verdade, né, onde a verdade precisa ser provada, né, Marx está lidando com a própria coisa, né, com o próprio ser, né. Na realidade, essa questão de provar o ser, né, é justamente o cerne das discussões dos filósofos, né, que foi pela primeira vez tratada, por exemplo, por Parmênides, mas só que já existia antes dessa discussão, né, de que o ser é e o não ser não é, né, mas só que Parmênides teria vencido essa discussão? Eu creio que não, né, porque justamente Parmênides ele jamais provou que o ser é, né, porque não basta simplesmente dizer que o ser é, tem que provar se ele é realmente, né? Por exemplo, se o ser é Deus, né? Prove, né? Prove no mundo sensível, né? Se realmente existe um ser para além dos sentidos, né? Aristóteles e Parmênides jamais provaram a sua teologia Deus, porque eles tomaram a prova contra
o próprio mundo sensível, né? Então, quando se trata de materialismo, né, sobre visões ou sobre visão ou cosmovisão verdadeira do mundo, o materialismo prova a realidade. Já os idealistas, os metafísicos, eles não provam a realidade, mas sim, eles divagam sobre a realidade. Porque a podeix não é prova de nada, né? É só demonstração. E que, justamente por o materialismo, né, provar a realidade, justamente por isso, né, ele é verdadeiro. E justamente por isso ele põe o conhecimento humano na mais absoluta certeza da verdade, né? Apesar de que o materialismo não se propor como um dogmatismo, né? Apesar de que ele defendeu um dogma, né?